Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os principais assuntos dessa edição. Saúde da mulher em destaque. Na menopausa, além das mudanças hormonais, a saúde do coração também pede atenção. Participação estudantil nas escolas. O MEC lança programa para fortalecer os grêmios e ampliar o protagonismo juvenil. Carros elétricos e novas regras de segurança. As normas para pontos de recarga em edifícios começam a avançar no país. Ciência, biodiversidade e produção no campo. A baunilha, a pitaia e maracujá mostram como a pesquisa pode gerar valor e renda. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. E a gente começa o programa de hoje falando sobre saúde da mulher e cuidados. A menopausa é uma fase natural da trajetória feminina e costuma acontecer, em geral, entre os 45 e os 55 anos. Nesse período, além das mudanças hormonais, a saúde do coração também precisa de atenção. No Brasil, a hipertensão atinge mais de 23% dos adultos, com prevalência maior entre as mulheres. A transição para a menopausa não é uma doença, mas é um momento que requer acompanhamento. O próprio Ministério da Saúde aponta o aumento do risco cardiovascular nessa fase e destaca a importância de olhar para o corpo de forma integral, com atenção à pressão arterial, ao peso e aos hábitos de vida. As mulheres, a partir do período da menopausa, têm um aumento exponencial do risco cardiovascular, se tornando a partir da quinta década até mesmo maior que dos homens. A preocupação com essa fase encontra respaldo nos dados. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 3,1 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais relataram diagnóstico de hipertensão. Entre as mulheres, a prevalência foi de 26,4%, acima dos 21,1% registrados entre os homens. Por isso, o período da menopausa requer atenção ao coração e à circulação, especialmente quando entram em cena outros fatores de risco. Isso acontece porque nós perdemos a proteção que o estrógeno nos traz. Então, o estrógeno, ele tem efeito anti-inflamatório, ele tem um efeito dilatador dos vasos sanguíneos. Basicamente, ele melhora a nossa função cardiovascular. Além da avaliação clínica, a prevenção passa por hábitos de vida. A recomendação dos especialistas é a alimentação adequada, atividade física de pelo menos 150 minutos por semana, controle do peso, redução do álcool e abandono do tabagismo. Esses cuidados ajudam a reduzir fatores de risco cardiovasculares ao longo da vida. Quando a gente perde o estímulo estrogênico, além da gente piorar a nossa função vascular, nós também temos uma série de alterações metabólicas, hormonais e também na composição corporal. Então é comum que a mulher, no período ali da perimenopausa, passe a aumentar o percentual de gordura corporal, diminuir massa muscular. Essa mulher vai ter uma tendência maior aí à obesidade. E junto com tudo isso, a gente tem o quê? Uma tendência maior a desenvolver hipertensão. Por isso, a atenção vale também para quem sempre teve a pressão considerada normal. Então, aquela mulher que ao longo da vida sempre teve a pressão até mais baixa, e a pressão sempre foi normal, mas nós temos que ter um alerta, que nesse período da perimenopausa ela pode se tornar hipertensa, tá? Isso é muito influenciado pelo estilo de vida dessa mulher, né? Então isso depende muito de como que é a dieta dela, como que está a composição corporal dela. Então se essa mulher já tem um quadro ali de obesidade, né? Se essa mulher é sedentária, como que é a ingesta de sódio dela. Então, tudo isso pode facilitar o desenvolvimento de hipertensão. Mas vale a pena fazer um check-up, né? Dar uma avaliada na saúde cardiovascular nesse período. As doenças cardiovasculares seguem como principal causa de morte no país. Em 2022, cerca de 400 mil pessoas morreram no Brasil por problemas cardiovasculares, segundo a divulgação do Ministério da Saúde. E o que chama muita atenção
é que nós mulheres, nós somos mais suscetíveis à ocorrência de eventos cardiovasculares para uma mesma pressão em relação aos homens, né? Então, para uma mesma pressão elevada, as mulheres costumam infartar ou evoluir com AVC aproximadamente 10 milímetros de mercúrio abaixo dos homens. E é bom lembrar que a prevenção é sempre o melhor caminho. As mulheres acabam sendo mais suscetíveis ao desenvolvimento de lesões de órgão-alvo, ou seja, doença cardíaca, doença renal, doença cerebrovascular, tá? Então, vale muito o alerta, tá? E muitas vezes a mulher acaba se negligenciando, pensando, nunca tive nenhum problema de pressão, quando der tempo eu vejo, e não é bem assim. Exige todo esse cuidado, porque nós somos sim mais frágeis, mais expostas aí ao desenvolvimento de complicações da hipertensão. A recomendação é que mulheres na perimenopausa e na menopausa mantenham um acompanhamento regular de saúde com atenção especial à pressão arterial. No SUS, esse cuidado pode começar na atenção primária, que faz rastreamento, orientação e encaminhamento quando necessário. E a gente continua falando de saúde, mas agora combinada com cidadania, especificamente sobre como ter acesso a medicamentos de alto custo pelo SUS. Quem precisa solicitar esse tipo de medicamento deve seguir um passo a passo antes de recorrer à Justiça. A orientação foi reforçada pela Defensoria Pública da União e explica como o pedido pode ser feito pela via administrativa, com documentos médicos e protocolo na farmácia especializada responsável pelo atendimento. O SUS pode fornecer gratuitamente medicamentos de alto custo em alguns casos. Segundo a Defensoria Pública da União, o primeiro passo é procurar atendimento médico para obter diagnóstico e a prescrição do remédio. Depois, a pessoa deve reunir o relatório médico detalhado e o laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos, conhecido como LME. Também é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Com toda a documentação em mãos, o pedido deve ser protocolado na farmácia especializada de referência do Estado. A orientação é guardar uma cópia do protocolo e manter todos os documentos sobre a condição de saúde. Se houver negativa, esse registro por escrito também deve ser preservado. Nessa situação, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública da União, que presta assistência jurídica gratuita a quem não tem condições de pagar advogado particular. Em regra, a DPU atende famílias com renda de até R$ 2.000 por mês. Quem ganha acima desse valor também pode ser atendido, desde que comprove gastos extraordinários como despesas com medicamentos, alimentação especial ou outra condição de vulnerabilidade. O acesso pode ser feito pelos canais oficiais e pelas unidades da instituição, inclusive por agendamento eletrônico no sistema da DPU. Segundo o próprio órgão, o atendimento de urgência e de retorno não exige agendamento prévio e pode ser buscado diretamente na unidade mais próxima. Daqui a pouco você vai entender o que muda com as novas regras do Corpo de Bombeiros de São Paulo para pontos de recarga de carros elétricos e por que esse debate já avança em vários estados do país. É depois do intervalo. O Ministério da Educação lançou o Programa Nacional para Grêmios Estudantis Participa Jovem. A proposta é fortalecer os grêmios nas escolas públicas, ampliar o protagonismo juvenil e incentivar a participação dos estudantes nas decisões do ambiente escolar. A iniciativa foi oficializada por portaria publicada no Diário Oficial e também reforça a Lei do Grêmio Livre, em vigor desde 1985. Mais do que organizar representantes de turma, estimular a participação estudantil é abrir espaço para que os jovens aprendam na prática como funciona o diálogo, a escuta e a construção coletiva de decisões dentro da escola. Segundo o MEC, o Programa Nacional de Grêmios Estudantis foi criado para fortalecer as políticas de participação juvenil e a gestão democrática, com apoio à formação de estudantes e profissionais da educação.
A medida prevê investimento de 45 milhões até 2028 e parte da ideia de que a escola também é um espaço de cidadania, onde os alunos podem exercer voz, responsabilidade e representação. Com o aumento das vendas de carros elétricos, cresce também a necessidade de regulamentar práticas ligadas a esse novo tipo de veículo. Em estados como São Paulo, já foram definidas regras para a instalação e o carregamento em edifícios, com foco na segurança das estruturas e na prevenção de riscos. A partir desse exemplo, vamos mostrar o que muda com as novas normas do Corpo de Bombeiros para os pontos de recarga. Com o aumento dos carros elétricos e híbridos nas ruas, surge também a necessidade de mais segurança. E é justamente sobre isso que trata a nova atualização das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo. As novas regras definem como devem ser instalados os pontos de recarga em edificações. Tudo para reduzir riscos de incêndio e garantir mais segurança para moradores e usuários. Em vigor desde fevereiro de 2026, a nova lei permite que moradores possam realizar a instalação de carregadores elétricos dentro de condomínios. Logicamente que isso não é absoluto. Ele pode realizar essa instalação mediante uma autorização do síndico. A lei traz a possibilidade dele instalar, mas ele deve apresentar um projeto atendendo às normas. O Corpo de Bombeiros também, na semana passada, atualizou as normas, os requisitos básicos para essa instalação e está ligado também com a VCB, que é um documento importantíssimo para o condomínio, que é o auto de vistorias do Corpo de Bombeiros, que libera as edificações, libera os habites e garante segurança para todos aqueles usuários. Entre as principais exigências está a instalação de botões de desligamento em cada ponto de recarga. Esses dispositivos devem estar interligados à central de alarme e também em locais estratégicos, como saídas de emergência. As regras também prevêem sinalização adequada e a obrigatoriedade de um documento de responsabilidade técnica assinado por um profissional habilitado. Se um condômino quiser instalar, ele precisa ter um projeto, ter uma ART ou RRT, precisa seguir alguns requisitos. As novas normas dizem como esse equipamento pode ser desligado, a chave geral, que ele não pode ser instalado numa tomada comum. E o condomínio, dentro desse projeto, ele, via de regra, só pode negar essa instalação se houver um impedimento técnico, o que pode ocorrer em condomínios antigos e também nos recentes, se não tiver uma carga elétrica dimensionada para essa instalação. O Corpo de Bombeiros reforça que a recarga é segura, desde que todas as exigências sejam cumpridas. A instalação correta e o uso de equipamentos adequados fazem toda a diferença. Dentro desse cenário, o condomínio pode negar somente se houver um impedimento técnico. O que ocorre é que muitos condôminos que vão se achar no direito vão fazer a requisição e, sem entender esse impedimento técnico que requer alguns conhecimentos básicos de engenharia e também de questões elétricas, dimensionamento de energia, podem não entender e judicializar a situação. Então, nós estamos prevendo sim um aumento da judicialização. O movimento ele não fica restrito a São Paulo, né? Santa Catarina e Espírito Santo já publicaram normas específicas para recargas em edifícios. O Paraná editou orientação técnica para o tema e Minas Gerais também iniciou a atualização de regras de segurança. E com a diretriz nacional publicada pelo Ligabom para orientar os bombeiros de todo o país, a tendência é que esse tipo de regulamentação avance gradualmente e passe a fazer parte da realidade em todo o Brasil. E no próximo bloco a gente mostra como a ciência ajuda a transformar a biodiversidade em oportunidades no campo. É já já. A biodiversidade alimentar brasileira ganhou espaço na Feira Brasil na Mesa.
realizada pela Embrapa no Distrito Federal. A baunilha, a pitaia e o maracujá mostraram como a pesquisa envolvendo melhoramento genético e valorização de espécies nativas podem ampliar a produção e gerar renda no campo. A Feira Brasil na Mesa mostrou como a ciência ajuda a transformar a diversidade biológica em oportunidade econômica. Realizada pela Embrapa Cerrados, em Brasília, o evento reuniu tecnologias e pesquisas ligadas à produção de alimentos brasileiros. Entre os destaques da feira, a baunilha brasileira chama a atenção pela diversidade. Hoje, a Embrapa mantém o primeiro banco de germoplasma de baunilhas do Brasil, um acervo que ajuda a preservar espécies e a ampliar a pesquisa sobre resistência e adaptação climática. É esse patrimônio genético que pode oferecer respostas para o futuro da cultura. O aroma de baunilha, que praticamente todas as pessoas conhecem, remete à infância, bolo, sorvete, ele vem na verdade de uma orquídea. Essa planta, que é responsável por 95% do aroma de baunilha no mundo, quando nós voltamos à natureza, nós encontramos pouquíssimas populações. Então nós não temos mais como buscar na natureza parentes dessa espécie que possam trazer resistência a doenças, tolerâncias a questões climáticas, agora com as mudanças climáticas. E onde é que a gente pode buscar isso? Nos parentes selvagens. Quem tem a grande riqueza de baunilhas aromáticas do mundo? O Brasil. O Brasil tem mais de 30 espécies desse grupo aromático, cerca de 38, 40 espécies. E cada espécie vai ter o seu perfil aromático distinto. Já na pitaia, o interesse cresce porque a pesquisa chegou ao produtor em forma de tecnologia. Em 2023, a Embrapa lançou 5 cultivares registradas, com materiais mais produtivos e adaptados às condições brasileiras. A partir daí, a produção da fruta ganha espaço tanto no consumo quanto na produção. E uma característica interessante que é a autocompatibilidade. Então o produtor não precisa mais acordar de madrugada para fazer a polinização. Isso tem facilitado a vida do produtor também. E a Embrapa lançou então em 2023 2 cultivares dessa espécie aqui, ó, que é a pitaia vermelha de polpa branca, que é a BRS Luz do Cerrado e a BRS Lua do Cerrado. Então a pitaia, né, que pode chegar aí até 1 quilo, essa pitaia grandona, né? A Embrapa também lançou uma cultivar da espécie pitaia vermelha de polpa roxa, que é a BRS Granada do Cerrado. É muito interessante para drinks, para sucos, né? Que é a polpa roxa, muito bonita. Tem também a BRS âmbar do Cerrado, que é a pitaia amarela. É a mais doce que tem. E nós temos também a BRS mini pitaia do Cerrado, que é uma espécie nativa do Brasil, que muitos consumidores têm gostado muito dessa pitaia. Então, além do melhoramento genético, a Embrapa também desenvolveu o sistema de produção. Então, utilizando a genética da Embrapa e o sistema de produção desenvolvido, o produtor pode produzir 10 vezes mais do que a média nacional. No maracujá, a lógica se repete. A diversidade brasileira, que apresenta mais de 500 espécies da fruta, não é só uma característica botânica. A Embrapa destaca, por exemplo, a cultivar BRS Pérola do Cerrado, desenvolvida para diferentes usos, como funcional e ornamental, além do alimentar. É uma espécie silvestre de maracujá, né? Já tem sido cultivada em várias unidades federativas do Brasil, por pequenos produtores, agricultores familiares. Mas é um maracujá que tem 4 aptidões. A gente consome direto, abre e come de colher. Podemos fazer mousse, sucos também, processamento industrial. Ele tem uma flor branca muito bonita, então tem um potencial ornamental. E interessante que ele é considerado um maracujá funcional. O que é isso? Ele tem propriedades benéficas para a saúde. Já foi comprovado cientificamente que ele diminui o estresse e melhora a qualidade do sono. Além de ser uma planta muito interessante agronomicamente. Então, muitos produtores têm apostado nessa fruta e têm gerado emprego e renda em várias regiões do Brasil. Baunilha, pitaia e maracujá mostram, cada um a seu modo, o mesmo movimento. Quando a biodiversidade encontra pesquisa, essa tecnologia pode se transformar em oportunidade para quem produz, né? E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com.br. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.